Aí diz o texto que quando ela se centraliza e ela entende que Deus vai fazer, mas na hora dele, logo vai passar de imediato o homem de Deus de frente à porta da casa dela. Quando Eliseu está passando de frente da porta da casa dela, ela chama ele dizendo: vem cá, ó, meu marido, ele foi teu servo. Lembra-te quando ele servia a vocês quando vocês estavam nas cavernas. Era comprado mantimento para manter vocês. A dívida que ele efetuou foi favorecendo a vocês. Só que depois da dívida ele morre. Depois que ele efetuou a dívida, ele morre. E a dívida passou para mim. E os credores acabaram de sair da porta da minha casa e queriam levar os meus filhos para serem escravos. E eu não tenho mais nada. Aí Eliseu olhou para ela e disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E há um negócio aqui, porque se você tentar a pergunta, não é para aquilo que é estética da casa. A pergunta é: o que você tem dentro de casa? Ela vai olhar para ele dizendo: ó, a tua serva não tem nada em casa. E uma pergunta retórica aqui: como é que ela quer milagre, mas não tem nada? Se para ter milagre tem que ter alguma coisa. Mas ela chegou dizendo que não tem? Só que aí depois ela parou, entrou em si, olhou para ele dizendo: calma, por quê? Porque eu me lembrei, eu perdi marido, eu perdi muita coisa, mas ainda tem dentro da minha casa uma botija com azeite. Azeite na Bíblia é tipificando a essência, é presença de Deus. E para você entender isso aqui, ela está olhando e dizendo para ele: eu perdi marido, mas na presença dentro da minha casa eu não perdi. Eu perdi carro, mas a presença dentro da minha casa eu não perdi. E lá vai, porque enquanto tem gente olhando para a tua estética, para a tua aparência, é filho de quem? Veste como? O céu olhou e disse: tem graça, eu vou levantar. Tem disponibilidade, eu vou levantar. E eu não sei se vai dar para tudo agora, mas o céu já está tomando a minha boca para dizer para alguém: tem gente olhando para você, julga a tua aparência, é filho de rei, tem um grau social como. E o céu olhou e disse: eu não estou à procura de gente com aparência bonita. Não. Ele olhou para alguém aqui hoje e disse: eu quero alguém que tem graça. Eu quero alguém que tem graça.
se preocupando com a casa, com a estética. E o céu está dizendo não. Pode não falar direito. Pode não cantar direito. Pode não ter uma posição diante dos homens. O céu está dizendo, eu só quero alguém para eu usar. Só para eu. Ele dizendo, ó, eu perdi muita coisa, mas o essencial eu não perdi. Parou para pensar que ela não vai olhar para comentários alheios? Ela entende, eu preciso manter a essência. Porque melhor do que o vaso é a essência que está dentro dele. Lembra lá Marcos capítulo 14? Jesus indo participar da ceia lá na casa de Simão. Aí está todo mundo sentado à mesa e vai chegar uma mulher, na mão carrega um vaso de alabastro. Aí o texto vai dizer o seguinte: e quebrou. Simão convidou, em segundo a cultura judaica, quem convidava alguém para entrar na sua casa, o dever a ser feito era lavar os seus pés ou lavar a sua cabeça. Quem convidou não faz. Aí chega uma mulher que não é convidada. Aí tem um vaso de alabastro na sua mão. E aí, pastor, o que é que ela faz? Olha o que o texto disse: e quebrou. Tu percebeu que ela está diante do grande, mas ela entende, diante dele o vaso que é vaso não é nada. O que importa para ele é a essência. Não, perdonando, eu repeti. O que importa para ele é a essência. Pode ser vaso bonito, pode cantar bonito, pode pregar bonito. O que importa para ele ainda é a essência. Agora olhe para alguém do teu lado e diga o que é que você tem preservado. A tua serva não tem nada em casa, mas tem azeite. Aí ele disse: tem? Tem. Aí já que tu tem, faz o seguinte: sai na casa dos teus vizinhos. E aí você vai pedir vasos para você emprestar. Há uma especificação aqui, e a especificação é: os vasos é vazios. Vou repetir isso aqui. Vai na casa dos teus vizinhos. A ordem não é ir à casa dos amigos, porque casa de amigos é aleatório. A ordem é: vai à casa dos teus vizinhos. E aí eu parei lendo esse texto e eu comecei a perguntar a Deus: por que a ordem foi para ir para a casa dos vizinhos? Aí na hora Deus bradou e disse: ó, o vizinho da direita presencia e vivencia a vida da moça todos os dias. O da esquerda também presencia e vivencia a vida da moça todos os dias. O de frente também é a mesma coisa. E qual é o mal da geração? É julgar por aquilo que vê sem conhecer. Vou melhorar para você entender isso aqui. Te julgam pelo que vê, inventam aquilo que não sabe, só para querer te prejudicar. E aí, quando eu estava lendo esse texto aqui, logo a minha mente se abriu. Por quê? Porque como o mal da geração é julgar por aquilo que vê sem conhecer, imagina, é muita gente julgando. Marido morreu, vai parar, vai morrer, vai calar. Porque o mal do diabo é esse: pensar que a luta que vem vai parar você, vai calar você. Sabe esse vento que soprou? Sabe essa luta que veio? O diabo apostou dizendo: vai parar, vai calar, vai desistir. Só que enquanto o diabo estava pensando isso, olha Deus dizendo: quem disse que vai parar? Eu vou liberar isso aqui, porque para quem carrega
essência. A luta não para. Fofoca não para. Eu vou entregar isso aqui. Porque a raiva do diabo é que você veio para esse culto hoje. Porque tudo que o diabo queria era que você ficasse em casa, frustrado. Só que o céu olhou e disse não. Quem carrega a essência não baixa a cabeça na luta. Não baixa a cabeça na prova. Não baixa a cabeça no vale. E eu vou profetizar. Pode vir fofoca. A fofoca não vai te parar. Calúnia não vai te parar. Mas enquanto eu estou pregando, tá passando o varão de branco no meio dessa casa. Olha Deus tomando. 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 Olha a neta lá atrás já começou. O céu está dizendo para alguém: fica tranquilo. A luta é só para fazer você crescer. Crescer. Só que recebe. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca, vai. Vem. Vem, eu vou deixar tu dar lugar. Vem. Eu vou deixar tu dar lugar. Segure a mão dele. Pegue na mão dela. Segure a mão desse vaso do teu lado. E diga pra ele dizendo: diga, deixa vir a fofoca. Diga, a fofoca não vai te parar. Diga, deixa vir a inveja. Diga, inveja não vai te parar. Diga, deixa vir a luta. A luta não vai te parar. Quem carrega a essência entende que quem colocou você na prova, ele vai também te tirar na prova. Vai. Eita. Prequiaça, Promitri, Rodaraio, Ferguedará, Sérbia, Prorrabasse, Peripramite, Prorrabasse. Eu estou querendo continuar, irmãos, mas há uma graça tomando conta dessa casa. Há um valor te convidando para nós. Se é do mistério, entra. Se é da marcha, entra. É poder. Abre a boca para receber. Agora. Aonde tiver o vaso. Ministério fechar. Disseram que não ia ficar muito tempo e o céu está dizendo, tá até hoje. E isso é por causa da essência. Isso é por causa da essência. Tá entendendo por que tu não largou, tu não parou? É essência. Vai à casa dos seus vizinhos. A especificação não é inventação, é a própria palavra.
vai e pega vasos. Agora olha a especificação. Vazios. Percebeu que a ordem não é só pegar vasos? Só que os vasos estão vazios. E aí eu entendi. Se falam de você é porque o que você tem incomoda. Se te criticam é porque o que você tem incomoda. Tem vasos vazios. E quem está vazio vai criticar quem está cheio. Quem está vazio aponta quem está cheio. Quem está vazio vem aqui para observar. Como é que pregou? Como é que cantou? Ela veio. Quem está vazio vem aqui torcendo, dizendo: o pastor vai rabar, a irmã vai rabar no louvor. Só que quem está cheio é diferente. Eita! Quem está cheio ainda vem pro culto e sai de casa dizendo: fala, Deus. Fala, Deus. Quem está vazio vem na expectativa. Quem vai pregar, quem vai cantar. Mas quem está cheio não. Quem vai estar lá é o grande. E é ele que tem que aparecer. Eita. Aí o texto diz, ó, ela sai pegando os vasos. Os vasos estão vazios. Percebeu que ela não paga mal com mal, ela paga mal com bem? Porque o que ela tem não é dela. Vou repetir isso aqui. O que ela tem não é dela. Aí o texto diz assim, ó. Pega vasos. Pegou os vasos? Peguei. Agora entra no teu quarto. E quarto é lugar de intimidade. Só que é uma intimidade que é rompida aqui. Pastor, por quê? Porque o versículo 4 diz o seguinte, ó. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Há algo que está rompido. Pastor, por que você está dizendo? Porque intimidade não é com porta aberta. Intimidade é com porta fechada. Pastor, melhora para mim. É que com Deus não adianta. Ou tu é ou tu não é. Ou tu faz ou tu não faz. Porque não adianta aqui colocar a Bíblia debaixo do braço. Dizer que é crente quando as procedências lá fora não bate com aquilo que você se diz ser dentro da igreja. Porque quando estar assim é intimidade que é rompida. Só que há um segredo, porque a ordem foi: pega vasos, entra no teu quarto e fecha a porta. E aí tu percebe que milagre não se acontece quando a porta está aberta. Só vai ter azeite. Só vai ter provisão. Pastor, quando o quê? Ela entra e fecha. Aí o céu está tomando a minha boca para dizer para alguém aqui. É quando você fala aquilo que não é para falar, sendo que o momento é para você ficar em silêncio. É por isso que de muitas vezes você não vê nada acontecer. Bate de frente com teu marido, com teu filho, com liderança. O céu está dizendo: quem disse que o tempo é para você falar, quando na verdade é para você ficar calado? Entra no teu quarto.
e fecha. Por quê? Porque eu não opero aonde tem brecha. Porque quando se refere à brecha, lembra lá do tempo de Neemias? Enquanto tinha brecha, os inimigos, governantes de Jerusalém, opositores, adentravam nas cidades para fazer o que queriam. Só que depois que tamparam as brechas e levantaram os muros, eles entenderam: eu não tenho como adentrar. É por isso que até hoje o diabo vive rindo da cara de muita gente. Enquanto tiver brecha, enquanto a porta estiver aberta, o céu está dizendo: eu não vou fazer milagre, eu não vou fazer o que eu tenho para fazer. Mas e aí, pastor? Eu quero ver milagre. Tapa as brechas. Xaracama. Terra, fogo, prêmio, faça. Fecha, eita, pegue na mão de alguém. Ura, canto pro rebaraia. E diga pra ele, dizendo: diga, enquanto a porta estiver aberta, não tem milagre. Diga, fecha aquilo que está aberto. Recante, rebaia. Alguém está entendendo esse negócio aqui? Eita, o céu está parando. Entrou, fechou. Aí olha o que o texto diz. Aí ela começou a compartilhar. Enquanto tem gente perdendo tempo falando de você, você aqui está se enchendo para compartilhar. Porque esse dilema vai ser quebrado aqui. Eu vou para a igreja para ser cheio. Quando na verdade você não vem para culto para se encher. Até porque o apóstolo Paulo diz: culto não se começa no templo, se começa dentro de casa. Culto racional. Glória a Deus! Aleluia! Pastor, eu vou para a igreja para quê? Tu sai cheio de casa, aqui você transborda. Tu sai cheio de casa, mas aqui você transborda. Ela começou a encher os vasos. Por quê? Porque a intimidade voltou a ser intimidade. A unção está dizendo: eu que tranquei muitas coisas, eu que parei muitas coisas, mas só para te dizer, eu quero resgatar a intimidade que foi quebrada. Fica de pé. Eita glória, glória, glória. Glória a Deus, me dá forte aqui o negócio. Glória, 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 pastor. Eu quero ver. Eu vim para esse culto, mas eu quero milagre. Eu quero resposta. Aí você está dizendo: começa fechando aquilo que está aberto. Uri calamachana, uri me dará calaçura, uri me debaracia. Pastor, por quê? Porque se tu não fechar aqui na terra aquilo que está aberto, tu não vai entrar no céu quando a porta estiver fechada. Quando eu cheguei, estava falando aqui, ó, a comparação. Jesus disse aos seus discípulos: e assim como foi nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Atentou para isso não? Gênesis capítulo 5 e 6. Não é constrói a arca. Fala para o povo que está vendo o dilúvio ali. Aí, olha o que o texto diz. Aí nós sai pregando: se arrependam, entra na arca. Se arrependam, entra na arca. Tá vendo que luta, né? Só que ninguém deu credibilidade àquilo que ele pregava. Aí olha o que o texto diz: veio o dilúvio, a arca está construída. Aleluia, glória a Deus. Aí mediante o dilúvio, olha o que o texto diz: a arca começou a flutuar. Só que quando Deus ordena Noé construir a arca, não ordena ele tendo acesso à porta da arca. E isso aqui é para quem lê Bíblia, viu? Pastor, quem fechou a porta da arca? É o que está escrito no livro do Gênesis. E o Senhor fechou a porta da arca. Melhora para mim, pastor, aproveita enquanto a porta da graça está aberta, porque depois que fechar, acabou. Jesus está voltando do jeito que você está. Você pode ficar, e o céu está dizendo: só
diferente daqui, o que é que eu faço? Tu vai fazer a oração sincera para Deus. Pastor, qual oração? Eu não estou orando como eu deveria orar. Tu viu que enquanto tu perde tempo olhando para a vida dos outros, os outros estão crescendo e você continua na mesma coisa? Meu Deus! Enquanto tu fala, tem alguém que está se enchendo. Enquanto está se degradando, tem alguém que está se enchendo. Porque a preocupação de eu estar cheio é eu transbordar em quem está vazio. Entra no quarto. Pastor, eu não estou sendo a ovelha que eu deveria ser. Eu falo, eu bato de frente, eu queixo. Falo 1, eu falo 10, pisou no meu carro, eu já. Aí Deus está dizendo, quem tem essência é diferente. Não tem o Pedro? Mateus capítulo de número 18, Pedro tinha um gênio muito forte. A tal ponto que Jesus vai quebrar isso dentro de Pedro. Só que dentro disso Pedro vai fazer uma prerrogativa para Jesus dizendo, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Viu que o gênio de Pedro é tão forte que ele disse, Senhor, eu devo perdoar quantas vezes quem pisou no meu carro? Porque quem tem a essência é diferente. Aí Jesus, que é a própria essência, ele vai olhar para Pedro dizendo 70 vezes 7. E se tu não pegou isso aqui, o céu está dizendo para alguém aí, eu te chamei para ser essência. E quem é essência ainda mantém uma vida de intimidade com Deus. Feche seus olhos agora. E tu vai ser sincero para Deus e tu vai falar como é que você está sendo. Eu já estou encerrando porque meu horário já deu. Eu quero pedir logo perdão de antemão, que eu não vou esperar acabar porque tem festividade lá, viu, meu pastor? Mas feche seus olhos agora. Pastor, eu não estou sendo quem eu deveria ser. Eu tenho uma dificuldade em amar mais. Aleluia, glória a Deus. Pede a Deus e diga, Senhor, eu preciso melhorar. Aleluia! Eu preciso ser melhor. Glória! Tem vezes que eu falo coisas sem pensar, quando na verdade eu deveria pensar para poder falar. E eu acabo atingindo o meu próximo. Fala com Deus e diga, Senhor, eu preciso ser melhor. Eu preciso abraçar a minha liderança. Eu preciso orar pela minha liderança. Eu preciso ajudar e não atrapalhar. Deus, eu só oro na igreja, mas quando eu chego em casa, eu não oro. Eu leio a palavra na igreja, mas quando eu chego em casa eu não leio o Santo Testament. Vida de intimidade com Deus não é baseada na igreja. Até porque igreja vem do grego que é eclésia. E eclésia é chamados para fora. Igreja é eu e você. Fala com Deus agora. Esse é o momento de você se derramar na presença de Deus. E falar, Senhor, gera o teu amor dentro de mim. O teu amor, Senhor, gera dentro de mim. Senhor, eu quero apresentar, ó Pai, a tua igreja. O Senhor sabe das nossas limitações. Já é 7 horas, né? E sabe que ela chegou aqui Hoje é, né? e mostrando um sorriso por fora, quando na verdade há uma dor dentro dela por dentro. Glória a Deus. Ele chegou aqui todo quebrado por dentro.
E a vontade de parar é constante. A vontade de largar é constante. Porque a pressão psicológica. Aí ela chegou aqui nesse culto hoje e disse: Deus, fala comigo lá. Porque eu tô fraca, tô debilitada, tô debilitada. Eu não aguento mais. E nós pedimos a Ti, Senhor, para que renove agora. Para que renove o Espírito dela. O Senhor é o Deus que faz. Ela chegou aqui e há um grito de socorro dizendo: eu não aguento mais. Aleluia. Mas visita, Senhor. Trabalha, Senhor. Dê força ao cansado. Os profetas, ó Pai, têm se ausentado porque a pressão é tão grande. Mas eu quero fazer um pedido a Ti nessa noite. Aleluia! Para que desça sobre esse lugar uma descarga de poder aqui agora. E que o grito fraco comece a receber agora a força. Que o Senhor comece a levantar profetas e profetisas aqui dentro dessa casa agora. Que comece a ser liberado dons espirituais sobre esse lugar agora. Aonde tiver uma botija vazia se esvaziando, que haja aqui um derramar de azeite de unção aqui hoje. Que o orgulho seja quebrado aqui hoje. Que a prepotência seja quebrada aqui hoje. E que avante guerreiro e guerreira. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir. Traz a profecia sobre a boca dela agora. E que aonde tiver profeta,
assim que me dá raça, o que me dá o comportamento. Assim diz o Senhor para mim, filho. Ó, varão, pastor, assim diz o Senhor para mim, vou trazer um grande avivamento dentro daquele ministério que tu apacenta. Vou trazer novas almas ali dentro. Eu não sei como se encontra o ministério, mas o Senhor disse que o Senhor vai dar um campo. Eu vejo o Senhor ir dar um campo. Na onde muitos pastores não têm coragem. Vem pra cá, filho. Vem pra cá lá agora, chefe. Porque eu vejo um varão de branco caminhando com o Senhor assim, pra lá e pra cá. Eu vejo o Senhor com uma Bíblia e vejo o Senhor com um papel de evangelista nas mãos. E quando eu olho no Senhor, vejo o Senhor caminhando e muitos se investigando e olhando assim, quem é esse rapaz? Chegando na boca de fogo e falando o Senhor da minha palavra daquele homem. Eu vejo o leão da tribo de Judá em nome de branco, um homem com a espada desembanhada, dizendo: se tocar nele, ele é ruim. Se tocar nele, no meu filhinho, que eu escolhi nele, o filho da mãe, ele é ruim e abaco. Eu mostro que eu me falho. O teu nome ficará pequeno dentro daquele lugar. Porque meu nome para você é providência, coisas grandes. Prepare e aponta duas malas de fontes que reprovalece. Porque grande é os convites, grande vai ser a viagem. Até o próprio anjo do teu ministério sabe disso. Outra que reprovou você, que anda lá para pai. Que deu para ti, vou eu preparar passaporte, tudo e tua esposa lá para fulante com bosque, para sair pregoando e ganhando alma. Muitos se dirão flauta, mas vai chegar o tempo de tu pregoar, ganhando alma, fora do campo, dentro do campo, porque vai entrar, ele procomanda. Porque a tua oração dizendo para mim assim: pai mignon, eu não quero fama, não quero glória. Eu quero ir no campo, ganhar alma para o Senhor. Ganhar alma, mendigo, traficante, prostituta, homossexual, aleijado. Não, muitos não têm coragem de abraçar. Eu vejo um carinho. Quando vai caminhando e abraça. Pode passar quem for, tá todo tipo de roupa. Não popular mesmo que Deus me dá. Pode dizer assim: não, estou fedendo, não tem não, me dá abraço a si mesmo. Dentro do monte que me faço e anda. Por causa da tua humildade e da tua simplicidade. Se prepara porque está chegando algo grande. O Senhor disse para mim: te trouxe nessa cidade. Te trouxe hoje para falar do que eu gosto de gostar do que me proveu. Mas digo para ti: tu não sairá e confirmarei ainda hoje dentro daquele lugar, através de outra boca que eu estou falando com meu filho. Usarei alguém lá, não digo que me nasceu, porque eu sou um Deus que visita a tua história e visita também o teu celeiro. Só se prepara, porque fiel no pouco e do muito te colocarei, porque coisas grandes estão chegando. Coisas grandes estão chegando. Tu não imagina o que é, nem contempla os teus olhos, porque tu diz: Deus, eu não quero riqueza, eu não quero fama, eu não quero nada. Simplesmente a tua graça e a tua presença me basta. Alarguei com você, é de que me ontem cópia. E aí o Senhor diz para mim: estou Deus fazendo obra de Satanás, porque tem um pai de santo dentro daquele lugar que disse que quer destruir a tua vida. Diz: esse pastorzinho aí, aqui, quer derreter como ontem recebe, quer tentar apagar o teu ministério e às vezes quer tocar dentro do teu casamento. Vai abrir a sepultura se ele continuar e coloca ele dentro, mas antes ele vem pedir perdão e confessar que está fazendo. Prepara, desce, faz um propósito de Daniel, desce depressa, porque coisas grandes vou eu te entregar, porque vem algo novo para a tua história, e a paz do eterno seja convosco. Eu estou mudando para a gente, igreja. Ó, filha, presta atenção, Senhor, para mim, filha.